Conectados com o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado a todos vocês mais uma vez pela participação. Estou aqui para responder algumas perguntas, alguns questionamentos sobre essa PEC. Sem dúvida, deputado, embora o fatiamento do texto possa dar celeridade à aprovação do texto comum às duas casas e, naturalmente, viabilizar os primeiros pagamentos do Auxílio Brasil, alguns senadores estão preocupados e temem que a outra parte, que ficaria para ser apreciada em 2022, possa ser esquecida pelos deputados. Eu gostaria de escutá-lo a respeito. Olha, eu acredito que o presidente Arthur Lira jamais romperia ou negaria a sua palavra, né? Eu estou percebendo pelas notícias que tudo está acontecendo muito rápido, inclusive vai acontecer uma reunião entre o Senado Federal e a Câmara agora na parte da tarde. Eu confio no Arthur Lira e no que ele disser. Se ele falar que vai colocar todo o texto em comum no plenário da Câmara e o que for o fatiamento da PEC que nós aprovamos na Câmara e que o Senado alterou vai para a CCJ e depois para uma comissão especial e depois dessa comissão especial vai para o plenário, eu acredito no presidente Arthur Lira. E acho que esse seria o melhor caminho, porque até ouvi agora há pouco a repórter da Jovem Pan falando, né? A parte que nós temos consenso, tanto Câmara Federal como Senado, abre um espaço no orçamento de 62 bilhões, o que permite ao governo socorrer 17 milhões de famílias nesse momento com o Auxílio Brasil. Então, acho que seria muito bom se ambas as casas acordassem dessa forma, tanto Senado como Câmara. Ninguém está beneficiando ninguém, nós estamos olhando para o povo. E, obviamente, aqueles pontos que não foram comuns, esses sim deveriam ir para a CCJ e depois para a comissão especial, mas com o compromisso, a palavra afirmada de que nós levaríamos a plenário Essa folga não deixaria uma bola pingando, uma espécie de sombra nessas questões, daria espaço para que esse dinheiro fosse usado para outras finalidades que não essas para as quais o Senado carimbou esse dinheiro? Por que eu perguntei das questões processuais? Porque nenhum aspecto dessa discussão no Senado foi estranho à discussão da Câmara, né? São posicionamentos diferentes, mas sobre o mesmo assunto. Então, o que faria demorar tanto para andar esse processual até chegar numa aprovação de todo o texto globalmente, deputado? A única coisa que obriga a passar por uma comissão, na Comissão de Constituição e Justiça e depois a comissão especial é pelo fato do texto ter sido alterado. E eu acredito que não, viu, Felipe? Eu acredito que, uma vez dada a palavra, dificilmente se rompe essa palavra dentro da Câmara dos Deputados. Nós estamos falando de dois presidentes de casas, o senador Rodrigo Pacheco de um lado, o presidente Arthur Lira do outro, né? E os líderes, obviamente, empenhando as suas palavras em manter esse compromisso. Por isso é que vai haver essa reunião agora na parte da tarde, que é para uma casa olhar no olho da outra e dizer, ó, nós vamos fazer, é compromisso. A partir do momento em que se firme esse compromisso, dificilmente ele se rompe. Eu acredito que isso não vai se romper mesmo, porque a gente sabe muito bem que os regimentos permitem que uma casa pode sacanear a outra, mas no momento em que você faz o acordo, sela o acordo, isso vai para frente com toda certeza. Então, e aí nós estamos separando. O que é consensual, óbvio, pode seguir o seu rito normal e vamos caminhar para promulgação, no caso, porque se trata de uma PEC. Se trata de uma PEC. E o que não for de consenso ainda,
vamos montar o consenso, porque não significa que a gente, dentro da Câmara dos Deputados, discutindo aqueles temas que ainda não foram consensuais, que a gente consulte o Senado. Aliás, isso é muito comum. Vamos olhar lá para o Senado, vamos perguntar para ele, tá bom desse jeito? Porque ela praticamente vira uma PEC terminativa dentro da Câmara dos Deputados. O que for decidido agora em CCJ e comissão especial não volta mais para o Senado. É plenário e promulgação. Por isso que há essa conversa, né, muito intensa entre as duas casas nesse momento, para que ninguém saia no prejuízo. Agora seguimos com a pergunta de Paulo Pouzonov. Boa tarde, deputado. O senhor não teme, ou os deputados não temem, a judicialização desse processo, desse fatiamento? Me parece que a gente vive, né, num país onde a oposição faz essa oposição, usa o STF para fazer uma oposição ferrenha e até para atrapalhar aí os planos do governo, apesar de todas as concessões, né, que foram feitas nessa PEC à oposição. E a gente também vive um STF que gosta de interferir nos outros poderes. Os senhores não temem a judicialização dessa PEC dos precatórios, desse fatiamento? Paulo, boa tarde. É possível, sim, essa judicialização. Claro que eu não posso negar a possibilidade dela existir. Recentemente, essa questão do orçamento foi judicializada pelo PSOL e a ministra Rosa Weber acabou dando uma ordem, uma determinação para que esse orçamento não fosse executado até que houvesse transparência. E todos nós acompanhamos isso, quando, na verdade, há transparência. Só que essa transparência ela foi determinada numa lei, que se chama Lei do Orçamento Anual, a LOA, dizendo que essas emendas são emendas de relator. Então, ela existe um carimbo. Mas, então, queriam mais transparência. Para onde está indo? E aí, então, a Câmara está está tomando providências no sentido que haja essa transparência. Nesse caso da PEC dos precatórios, mais uma vez, nós vamos, com toda certeza, Paulo, enfrentar uma judicialização de algum partido que normalmente é de oposição. Eles fazem isso justamente porque são contra o governo. É legítimo a eles. O que eu acho um pouco pecaminoso por parte do judiciário é dar atenção a esse tipo de demanda judicial quando nós estamos praticando exatamente aquilo que a Constituição nos diz. Eu falo isso em nome da Câmara e também falo isso em nome do Senado. Afinal de contas, essas duas casas foram feitas para legislar. E desde que não seja nada inconstitucional, isso tem a sua validade. Mas é o jogo da oposição que nós já estamos acostumados a enfrentar. Há uma judicialização, o Supremo dá aquela atenção devida ou às vezes arquiva o pedido, a demanda, e nós temos que enfrentar através do diálogo com o Poder Judiciário. A PEC dos precatórios em destaque na entrevista com o deputado Coronel Tadeu do PSL de São Paulo. Agradeço demais a sua participação, deputado. Volte mais vezes à Jovem Pan News. Obrigado, um abraço para todos e boa tarde.